aí, pessoal, tudo bem? Professor Carlos aqui. Vamos iniciar nossa revisão aqui, nossa resolução de questões. Aí o conteúdo que a gente vai estar vendo é balanceamento, certo? A gente vai ver o balanceamento de equações químicas e a gente vai estar resolvendo alguns exemplos aí, algumas questões usando o balanceamento por tentativa, bom? Então já deixei uma equação aí para a gente estar iniciando. Bom, vamos relembrar aqui alguns detalhes, né, do nosso conteúdo e vamos lá. Pessoal, o que é que a gente deve lembrar, né, deve relembrar? Numa equação, né, a gente vai ter aqui, a gente tem aqui a nossa equação, né, tem uma setazinha aqui separando, né, o que tiver antes da seta vai ser chamado de reagentes. E o que tiver depois da seta será chamado de produto. Bom, informação importante aí que a gente deve saber, né, para estar relacionando aí algumas questões. Então, tudo que está antes da seta é chamado de reagente, né? Tudo que está depois é chamado de produto. Então, o balanceamento, né, para a gente balancear uma equação, é a gente acertar, né, os coeficientes, né, dos reagentes para ele ser igual, né, aos coeficientes dos produtos. Bom, tem uma regra, né, na verdade é um macete, né, uma dica, né, que pode facilitar aí o balanceamento, né, que seguir aí a regra do macho. Bom, a gente pode tá começando, né, o balanceamento por qualquer um dos elementos, né, mas vai ficar mais difícil. Se a gente seguir essa regra aqui, né, que é a regra do macho, que é começar pelo metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ficar mais fácil aí o meu balanceamento. Bom, então é importante, né, que vocês têm que seguir essa linha aqui. Bom, essa linha aqui de raciocínio, né? Procura um metal, né? Se tiver um metal, ametal. Aí o carbono, hidrogênio e oxigênio aparecem muito, né? Nas questões, deixa eles aí para o final, certo? Então vamos pegar aqui um exemplo, né, para a gente relembrar. Vamos lá. Eu tenho um nitrogênio, né? Letra N e o hidrogênio. Então eu vou começar pelo N. Eu vou contar quantos N tem aqui antes da seta. Já achei um, né? Tem um. Esse 3 aqui, isso é do hidrogênio. E depois da seta eu tenho 2N. Eu percebo que a minha equação não está balanceada, porque de um lado eu tenho 1, do outro lado eu tenho 2. O que é que eu tenho que fazer? Igualar, né? Se nos meus produtos eu tenho 2, nos reagentes aqui eu também tenho que ter 2. Vou colocar aqui o número 2, né, para igualar aí o nitrogênio. Quando eu coloco o 2 aqui no N, o 2 também pega no H3, né? Porque aqui eles estão juntos, né? É uma molécula, é a amônia. Então esse 2 vai pegar aqui os 3 hidrogênios também. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação, né? 2 vezes 3 hidrogênio, no total eu vou ter 6. Bom, então aqui nos meus reagentes, antes da seta, eu vou ter 6 hidrogênio. Os produtos eu tenho quanto? Eu só tenho 2. Então eu tenho que colocar um número aqui, né, um coeficiente que multiplicado por 2, né, dê 6, que vai ser o número 3. Bom, então eu tenho 2N, tenho 6 hidrogênio, 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Dessa forma a minha equação está balanceada. Bom, aqui eu não coloquei nada no N2, né, mas subtentes, né, é importante colocar o número 1, certo? Então, esses valores, né, que eu coloquei aqui, o 2, o 1 e o 3, eles são chamados de coeficientes, né, coeficientes estequiométricos. Bom, nas questões vai falar muito desse termo, né, coeficiente. Então, são esses valores aqui. Como é que poderia vir numa questão? A questão poderia dar um comando, né, dar um enunciado e perguntar qual é a soma dos coeficientes dessa equação. Se você não souber o que é coeficiente, né, você vai ficar confuso aí para resolver a questão. Mas a gente já sabe, né, que coeficientes são esses valores aqui. A questão pediu a soma dos coeficientes da equação, no caso eu iria somar esses valores aqui, ó, 2 mais 1
3, 3 mais 3, 6. Então, a resposta, né, da soma dos coeficientes dessa equação daria 6. Bom, a questão também pode pedir só a soma, só o valor dos coeficientes dos reagentes, né, que é o que está antes da seta. A questão poderia pedir a soma dos coeficientes dos produtos, né, produto é o que está depois da seta. Então, importante vocês relembrar esses detalhes, bom? E esse númerozinho aqui pequeno, né, ele é chamado de índice, bom? A gente, em nenhuma hipótese, altera esse valor, né? Porque se a gente mexer no índice, a gente vai estar mexendo aí na fórmula, certo? Então, fizemos aí o primeiro exemplo, né? Vamos prosseguir. Pronto, aqui já tem uma questão para a gente estar resolvendo. Vamos analisar aqui a questão. O óxido de alumínio, né, ele dá fórmula, né, o Al2O3, é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago aí deu aqui a nossa equação, o óxido de alumínio, ácido clorídrico, e ele vai pedir, ó, a questão pedindo aí, ó, deixa eu colocar aqui a caneta, pronto. Questão pedindo aí, ó, os coeficientes, ó, que a gente viu anteriormente, ó, coeficiente. O que são coeficientes? Os coeficientes são os valores, né, o numeral aqui que a gente coloca antes, né, de cada forma. Então ele quer saber os coeficientes do x, ó, qual é o número que vai estar aqui, do y, do z e do w. Bom, então vamos lá. A gente seguir aqui a regra do macho, né? Procurar um metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente vai estar iniciando aqui pelo alumínio. Eu encontro aqui, ó, alumínio nos reagentes e alumínio no produto, né? Produto depois da seta. Então, nos reagentes, né, eu tenho aqui, ó, Al2, né? Então, eu tenho 2 alumínio. Então, eu vou aqui no meu produto, né, e vejo que só tem um. O que é que eu tenho que fazer? Se aqui tem 2, aqui só tem um, eu tenho que igualar, né? Eu vou colocar o 2 aqui. Bom, deixa eu melhorar esse 2 aqui. Esse fica melhor, pessoal. Pronto, melhorou. Então, eu tenho 2 alumínio aqui eu só tinha um, coloquei o 2. Pronto, alumínio igualou. Quando eu coloco o 2 aqui no Al, no alumínio, o 2 pega no Cl3 também, ó. Estão juntos. Então, antes eu tinha 3 cloro, né? Agora, com o coeficiente 2, eu tenho que multiplicar, né? 2 vezes 3, no total eu vou ter 6 cloro. Aqui, eu só tenho 1. E do outro lado eu tenho 6. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui e coloco o número 6. Para igualar os meus reagentes e produtos aí dos átomos de cloro. Quando eu coloco o 6 aqui no cloro, o 6 pega também no hidrogênio. Então, nos reagentes, eu tenho 6 hidrogênio. Nos meus produtos, eu só tenho 2. Então, eu tenho que colocar um número aqui que multiplicado por 2, né, dê 6. Qual é esse valor? Vai ser o 3. Agora, vamos para o oxigênio. Nos reagentes, eu tenho 3 oxigênio. 3 oxigênio. Nos reagentes aqui eu tenho 3 oxigênio. Né? Nos produtos eu tenho aqui 1, né? Aí eu tenho o coeficiente 3. No total também vou ter 3. Então a minha equação está balanceada. Né? Aqui nesse primeiro aqui não coloquei nada, né? Mas vamos colocar o número 1. Então os coeficientes, né? X, Y e W são respectivamente 1, 6, 2 e 3. 1, 6, 2 e 3, gabarito item B. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Seguindo. Pessoal, muito importante vocês fazerem a leitura das questões. Bom, tem questão, né, tem estudante que já pega a questão e já vai direto para o balanceamento. Bom, importante ler o comando da questão, porque às vezes a questão vai estar pedindo, né, para você colocar um determinado coeficiente ou no reagente ou no produto. Então é importante vocês se atentar também no comando da questão. Bom, por exemplo, nessa questão aqui, ele já diz, ó, ele dá a equação, né, já diz que não está balanceado e pergunta, né, dá o comando, né, se o coeficiente estequiométrico dos reagentes for 7,
Qual será o coeficiente estequiométrico do produto CO, né, o monóxido de carbono, e do produto H2, né, o gás hidrogênio, respectivamente? Então, ó, ele já diz que nos meus reagentes, eu tenho que colocar o coeficiente 7. O que é reagente? É o que está antes da seta. Então, eu vou ter que colocar 7 aqui e 7 aqui. Os meus dois reagentes. Então, a partir daqui, né, desses valores, eu já vou balancear, né, os produtos. Bom, deixa eu colocar o 7 aqui no meu outro reagente, né? Então, vamos aqui. Coloquei aí, né, fiz o que a questão pediu. Agora vamos fazer o balanceamento, né? Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Seguindo a regrazinha lá do macho, né? Só tenho eles três aqui pelo carbono. Nos meus reagentes, né? Eu tenho 7 carbono. No meu produto eu só tenho 1. O que é que eu vou fazer? Botar o 7. E igualei a quantidade de carbono. Vamos agora para o hidrogênio, né? Eu coloquei o 7 aqui no carbono, né? Mas o 7 pega aqui também nos 4 hidrogênio. Então, só aqui de hidrogênio eu tenho que multiplicar 7 vezes 4, eu vou ter 28 hidrogênio. Mas, ó, eu também ainda tenho aqui antes da seta, ó. Então, 7 vezes 2, 14. Então, aqui eu vou ter 28 mais 14. Quantidade de hidrogênio aí, né? Eu vou ter o que aí? No total, eu vou ter 42 hidrogênio. Certo? Então, nos meus reagentes, eu vou ter 42 hidrogênio. Meu produto, eu tenho 2, né? Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 2 que dá 42? Vai ser o quê? Vai ser o 21. Certo? Então, os coeficientes aqui dos meus produtos, né, do CO, vai ser 7. E do H2 vai ser 21. 7 e 21, gabarito, item D. Bom, próxima questão. Considerando a equação química não balanceada, aí daí em equação, e admitindo-se no balanceamento o coeficiente 6 para cada produto, o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Então, muito cuidado para vocês não pegar a questão e logo fazer o balanceamento, né? Ler o comando, ver se não pede para colocar algum valor, né, na minha equação. Então, nessa questão, ele já disse que eu tenho que colocar o coeficiente 6 em cada produto. Por isso a importância de vocês saber o que é reagente, o que é produto, o que é um coeficiente. Se vocês não tiverem essa informação, vai ficar complicado resolver a questão, né? Mas como todo mundo que já sabe, né? Vamos lá. Eu tenho que colocar o coeficiente 6 em cada produto. Então, o produto é o que está depois da seta, colocar o 6 aqui e o 6 aqui. Bom, vamos lá. No meu produto, né, eu tenho 6 Mg, 6 magnésio. No meu reagente só tenho 1. Para me igualar, colocar aqui o 6. Quando eu coloco o 6 aqui no Mg, o 6 pega no Cl2 também. Então aqui eu vou ter que fazer essa modificação, né? 6 vezes 2, eu vou ter 12 cloro. Aqui no meu reagente eu só tenho 1 e do produto eu tenho 12. Então eu tenho que colocar o 12 aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tenho que colocar o número 12. Pronto, melhorou não, mas dá certo. 12, né? Quando eu coloco o 12 aqui no cloro, o 12 também pega no hidrogênio. Aí eu vou só conferir se o hidrogênio deu 12, ó. 6 vezes 2, 12. Então a minha equação está balanceada, né? Então ele quer saber aqui o coeficiente de cada reagente. Reagente é o que está antes da seta. 6 e 12. 6 e 12, gabarito item C. Ok? Vamos lá, seguindo. Nessa questão, qual das equações abaixo está balanceada de forma incorreta? Essa questão que é o item incorreto. Bom, então vamos analisar aqui para a gente encontrar, né, o item incorreto.
Vamos para o item A, começar aqui pelo K, né, pelo potássio. Tem um K aqui no reagente, tem um K no produto, ok. Tem um Cl, tem um Cl, ok. Tem 4 oxigênio, 2 vezes 2, 4 oxigênio. Essa equação, né, está balanceada de forma correta, mas eu quero a incorreta, bom? Vamos lá, o item B, começar aqui pelo ferro, né? 2 ferro, aí eu venho aqui no meu produto, 2 ferro. Vamos agora para o enxofre, né? Para o S, que eu tenho, aqui eu vejo 1, mas tem um coeficiente 3 aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho 3 enxofre, ó, 3S. Aí a gente vem aqui no produto, tem um S aqui dentro do parênteses, né? Tudo que está dentro do parênteses eu multiplico pelo índice que está fora, né? Então aqui dentro eu tenho 1, mas eu tenho um índice 3 aqui, então no total eu vou ter 3S, né? 3 enxofre. Então bateu também. No meu reagente tem 3, aqui no meu produto também tem 3. Enxofre já foi, né? Agora vamos para quem? Vamos para o hidrogênio. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênio, 6 hidrogênio. Só que no meu produto, ó, eu não tenho 6 hidrogênio, eu tenho 12. Bom, então isso daí está errado. Bom, o item B, a quantidade de hidrogênio aqui não está batendo. Eu tenho 6 nos meus reagentes, né, e tenho 12 aqui no produto. Então a gente já encontrou um item aí que esteja incorreto, né? Vamos conferir aqui os oxigênios para ver se está certo ou está errado também. Aqui eu tenho 4, né? Só que tem um índice 3, né? Vou multiplicar 4 vezes 3. Nos meus reagentes eu vou ter 12 oxigênio. No meu produto, também vou ter 12. Ó. Eu tenho 4 aqui dentro do parênteses, né? Vou multiplicar pelo índice que está fora. 4 vezes 3, 12. Então o oxigênio bateu também. A única coisa que está errada no item B é a quantidade de hidrogênio. Eu vou deixar aqui marcado que pode ser o nosso gabarito. Bom, conferir os demais. O item C, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ó. Começar aqui pelo carbono. Eu tenho 12 carbono no meu reagente, 12 no produto. Bateu. 22 hidrogênio no meus reagentes, 11 vezes 2, 22 aqui no meu produto. Eu vou ter 11 oxigênio, ó, 11 oxigênio aqui nos meus produtos, né? Então, tá tudo certo. Tem D. Começar aqui pelo carbono. 2 vezes 2, 4 carbono. 4 carbono. Tenho 2 vezes 4, 8 hidrogênio. Ó, cuidado, não esquecer aqui o índice, certo? O índice não, perdão. Não esquecer aqui o coeficiente. Bom, a gente olha aqui e vê só 4 hidrogênio, ó, mais o coeficiente aqui, ó. Então tem que multiplicar, né? Então no total aqui eu vou ter 8 hidrogênio. Então vamos aqui no meu reagente, ó. 4 vezes 2, 8. E vamos aqui agora para o oxigênio, né? Aqui eu tenho 5 vezes 2, 10. Só que eu tenho mais esses dois aqui, ó. 10 mais 2, 12. Vamos contar aqui os oxigênios dos produtos, né? Então 4 vezes 2, 8. 8 com 4, 12, né? Então também está correto. Item E. Vamos aqui para o Na. 2Na. Tem 2Na. Vamos agora para o carbono, né? Ó, o coeficiente 2, ó, pegando o carbono aqui, eu tenho 2 carbono. Aí no meu produto eu tenho um aqui e outro aqui. Então, o carbono bateu. Hidrogênio, coeficiente 2, ó, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Bateu também. Oxigênio, tenho que multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, vou ter 6 oxigênio. E no meu produto, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6. Também bateu. Então, como é o item correto, né, o que está errado aí é o item B, porque a quantidade de hidrogênio aí não bateu, né, não foi igual. Próxima questão. Questão aí a gente vai precisar fazer o balanceamento, né, dos três e colocar e marcar aí a alternativa correta. Tá bom? Então vamos lá. O 1, primeiro aqui, vou começar pelo alumínio. Eu tenho 2 alumínio,
Aqui no meu produto eu só tenho 1, eu venho aqui e coloco 2. Ok, né? Acertei o alumínio. Quando eu coloco 2 no alumínio, ele pega no Cl3, né? Então agora aqui eu vou ter 2 vezes 3, vou ter 6 cloro. No meu reagente eu só tenho 1, eu venho aqui e coloco 6. O 6 que eu coloquei no cloro, ele vai pegar no hidrogênio. 6 hidrogênio. Meu produto eu só tenho 2, então eu tenho que colocar um número aqui, ó, que é o 3, que multiplicado por 2 dê 6. Certo? E tá faltando o que? Tá faltando oxigênio, né? 3 oxigênio aqui nos meus reagentes, aí 3 aqui nos produtos. Então, minha equação está balanceada. O primeiro aqui não coloquei nada, completo aqui com 1. Bom, então, os meus coeficientes aqui já vai começar com 1, 6, 2, 3. Bom, então eu já vou eliminar aqui o item A, já vou eliminar o item C e já vou eliminar o item D. Então, com a informação, né, com o balanceamento aí, eu só fico aí com 2 itens agora para me continuar. Bom, acho que nesse segundo que a gente fizer agora já dá para encontrar o gabarito. Bom, vamos lá. O Na, eu tenho um Na aqui no meu reagente e tenho 2 aqui no produto. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui. Vamos contar aqui o enxofre, né, agora. Um S, né, bateu. Vamos agora pro hidrogênio. Hidrogênio nos meus reagentes aqui, ó, tenho 2. Eu vejo um aqui, né, mas tem o coeficiente 2, né, então eu vou ter 2 hidrogênios. Então aqui eu já tenho os 2 hidrogênios, né, ok. Oxigênio, nos meus reagentes eu tenho 2 oxigênio, mais 2 aqui, ó, então eu vou ter 4 oxigênio. E aqui já tem os 4, ó, 3 mais 1, 4, então bateu também. Como já acabei o meu balanceamento, né, eu vou completar aqui com o coeficiente 1. Então vai ficar 1, 2, 1 e 1. 1, 2, 1 e 1, né? Só pode ser o item E. Bom, essa partezinha aqui está errada. Vamos fazer o último aí, né, para garantir aí o nosso gabarito. Vamos começar aqui pelo Ba, né, pelo bário, 1 e 1, ok. Vamos para o nitrogênio, reagente eu tenho 1. No meu produto, dentro do parênteses eu tenho 1, né? Só que eu tenho que multiplicar pelo índicezinho aqui, né? Que é 2. Então, na verdade, eu tenho 2 nitrogênio. Como aqui eu só tenho 1, eu venho aqui e coloco 2. Vou tentar melhorar aqui. Coloco 2. Então, nitrogênio ok. Depois do nitrogênio, vamos pro hidrogênio. Hidrogênio, aqui eu tenho nos reagentes, eu tenho 2. No meu produto, eu já tenho 2, né? Ok. Vamos pro oxigênio. O oxigênio aqui dos reagentes, né? Que eu já tenho 4. Aí o coeficiente 2, ó, multiplicando pelo 3 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, eu vou ter 10 oxigênio aqui nos reagentes. Vamos aqui no produto. Eu tenho 3 aqui dentro do parênteses, né? Tenho que multiplicar pelo índice. 3 vezes 2, 6. 6 oxigênio aqui. 6 mais 2. 6 mais 2, 8. Mais 2, 10, né? Então, quantidade de oxigênio aí bateu, né? 10 nos reagentes, 10 no produto. Eu terminei o meu balanceamento, né? Vou completar com 1. Então, ficou 1, 2, 1, 1 e 1. 1, 2, 1, 1 e 1. Realmente, o gabarito é o item E. Ok? Aqui eu deixei mais alguns balanceamentos, né? Para vocês aí, para a gente fazer, né? Na verdade, eu vou fazer aqui junto com vocês. Certo? Vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui é bem simples, ó. Um carbono, 2 oxigênio, 2 oxigênio. A equação está balanceada já. Como já está balanceado, né, eu vou completar só com coeficiente 1. Isso daí foi tranquilo. O 2, aí, nosso segundo exemplo. Tem um carbono, tenho 2 oxigênio.
Aí o que eu tenho 1 mais 2, né? Então eu tenho 3 oxigênio. Então, quando eu, de um lado, né, eu tenho um número par e do outro lado eu tenho um número ímpar, né, é aconselhável aí que eu equilibre e deixe par, né, para facilitar. Então, como é que eu poderia deixar a quantidade de oxigênio aqui par para ficar mais fácil eu mexer aqui no meu reagente? O 2 aqui ele já está par, né? Se eu colocar o número 2 aqui, né, eu fico agora com 2 oxigênio mais 2, 4. Né? 4 é um número par. Aí o que é que eu vou fazer para igualar aqui com o meu reagente, né, que eu tenho 2, vou colocar o número 2. Então fica 2 carbono já bateu, fica 4 oxigênio, 2 mais 2, 4, minha equação está balanceada. Vamos completar aqui com o coeficiente 1. Próximo. Tem um N, que eu tenho 2. Então eu tenho que colocar o 2 aqui para me igualar. Quando eu coloco 2 no N, né, eu fico aqui com 2 oxigênio, que já tem 2 oxigênio. Balanceamento feito. Vou completar aqui com 1. Tranquilo, né, pessoal? E próximo. Um N, 2 oxigênio. Aqui eu tenho 3, ó. É naquele mesmo caso. Então eu vou ter que colocar um número aqui para deixar ele par. Colocar o 2, que agora eu fico com 4 oxigênio. Então se eu colocar o 2 aqui também, já acerta a quantidade de nitrogênio, que é 2, e acerta a quantidade de oxigênio, que é 4. Bom, vou colocar 1 aqui para completar aí os meus coeficientes, o balanceamento aí completo. Próximo. Vamos começar aqui pelo flu. Eu tenho 2 flu, 2F, aqui eu só tenho 1, eu venho aqui e coloco 2. Quando eu coloco o 2 aqui no F, o 2 pega no hidrogênio, que já está certo aqui, né, que é 2 também. Vou contar agora só os oxigênios. Oxigênio 1, 2, já tem 2 aqui, acabou, né? Completar com 1. Próximo balanceamento. Vamos aqui começar com o enxofre, o S2, que eu só tenho 1, eu venho aqui e coloco 2. Vamos agora para o carbono. Eu tenho um carbono e um carbono, ok. Vamos para o oxigênio. Desse lado eu só tenho 2. Dos meus produtos eu tenho 2 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, né? 4 mais 2, 6. Então eu tenho que colocar um 3 aqui para dar 6. Aqui não ficou nada, né? Eu vou completar com 1. Próximo balanceamento. Carbono, né? 2 carbono, que eu só tenho 1, venho aqui e coloco 2. Hidrogênio é 4, aqui eu tenho 2, né? Então eu vou colocar o 2 aqui para completar. Oxigênio nos meus produtos, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Então eu tenho que colocar o 3 aqui para dar 6. Aqui eu não coloquei nada, completar com 1. Bom, ok, pessoal, tudo tranquilo aí. Próximo exemplo. Vamos aqui, um S, um S. Aqui eu tenho 2 hidrogênio, aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Então eu venho aqui e coloco 2, né, para ficar com 4 hidrogênio. Só que o oxigênio não está batendo. O oxigênio de um lado aqui eu tenho 2 e do outro eu só tenho 1. Então eu tenho que colocar o 2 aqui para acertar os oxigênios. Só que quando eu coloco o 2 aqui para acertar os oxigênios, né, eu mexo aqui na quantidade de hidrogênio, né, que antes era 4, né? Mas agora 4 eu só tenho só aqui, ó. 4 mais 2, 6. Então, no total eu vou ter 6 hidrogênio. Então, onde tinha 2 aqui, ó, eu vou apagar, né, e colocar o número 3. Certo? Ó, fiquei com S,
Fiquei com 6 hidrogênio, 4 mais 2, 6. E fiquei com 2 oxigênio, 2 e 2. Bom, aí onde não coloquei nada, né, eu completo aqui com o coeficiente 1, certo? Próximo. Próximo exemplo. Vamos lá, um carbono. Então, na verdade, é para a gente começar com o S, né? Começar com enxofre. Bom, seguindo a nossa regra. Começar aqui, né? Um S, aqui eu tenho 2, mais 3. Certo? Então eu tenho 3S aí nos meus produtos. Aqui eu só tenho 1, eu venho aqui e coloco 3. E agora a gente vai para o carbono, né? Um carbono, ok. Hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2, né? Então eu tenho que colocar o número 2 aqui para bater a quantidade de hidrogênio. Só que quando eu coloco o 2 aqui no hidrogênio, o 2 pega aqui no enxofre, pega no S. Então agora nos meus produtos, né, eu vou ter 2 mais 2 enxofre aqui, né? Então no total eu vou ter 4S, 4 enxofre. Então onde tem o 3, né, eu venho, apago e coloco o número 4. Bom, aqui não tem nada, um aqui, certo? Um carbono, 4 hidrogênio, 4 enxofre, 2 mais 2, 4, certo? Próximo balanceamento. Vamos lá. 2 carbono, aqui eu só tenho 1, venho aqui e coloco 2. 6 hidrogênio, aqui eu tenho 2, venho aqui e coloco 3. Oxigênio, eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então eu vou ter 7 oxigênio. Vou colocar aqui para eu não esquecer. 7 oxigênio. Desse lado aqui eu só tenho 2. Então qual é o número que eu vou colocar e que multiplicado por 2 dê 7? Quando chega nesse caso aqui, né, eu posso utilizar fração, né, posso duplicar, né, e posso colocar também um número decimal, certo? As questões podem trabalhar dessas 3 formas. O mais ideal, né, o que costuma mais cair em prova, né, tem lá a fração. Bom, a gente vai ver os 3 casos aqui, certo? Então, tá faltando aqui a gente consertar aqui o balanceamento só dos oxigênios, né, que tá dando 7. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui que multiplicado por 2 dê 7? Poderia ser o quê? Poderia ser o 3,5. 3,5 vezes 2, né, daria 7. Bom, aí a minha equação estaria balanceada. Se não fosse, né, para eu colocar aqui o 3,5, né, como é que eu poderia colocar em forma de fração? Se aqui deu a quantidade 7, né, eu tenho 7 oxigênio, poderia estar utilizando 7 sobre 2, que 7 sobre 2 também dá 3,5. Bom, também era uma opção aí, em vez de eu colocar o 3,5, né, colocar o 7 sobre 2. E se tiver uma questão que não tiver o 3,5, não tiver o 7 sobre 2, né, aí eu posso dobrar, né, os coeficientes da minha equação. O dobro aqui de 1, o coeficiente ficaria 2. O dobro aqui de 7 sobre 2, né, ficaria apenas 7. O 2 aqui ficaria 4 e o 3 ali ficaria 6. Bom, então eu posso estar utilizando aqui o número decimal, né, 3,5, posso estar utilizando a fração e posso estar dobrando os meus coeficientes da equação. Vai depender de como a questão vai cobrar para vocês. Deixa eu ver se ainda tem mais uma. Tem, vamos tentar fazer aqui. Vamos lá, vou começar aqui pelo nitrogênio. Um N, um N. Hidrogênio eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Da mesma forma, quando de um lado eu tenho um número ímpar, né, e do outro lado eu tenho um número par, aconselhável ia deixar os valores aí pares, né? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui para deixar a quantidade de hidrogênio par? Posso colocar o número 2. Eu colocando o 2 aqui, eu vou ficar com 6 hidrogênio, certo? Agora que eu tenho 2, qual é o número que eu vou colocar para dar 6? 3. Bom,
e iguale aí a quantidade de hidrogênio. Vou só voltar para o N aqui, né? Como eu coloquei o 2 aqui no hidrogênio, ficou 2N, né? Que só tinha um, tenho que colocar o 2. Oxigênio. Oxigênio aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Com mais 3, 7. Ficou naquele mesmo caso, né, pessoal? 7. Posso estar colocando o que aqui para dar 7? Posso estar colocando 3,5. Ou eu posso estar colocando 7 sobre 2. Ou eu posso estar dobrando a minha equação, né, os meus coeficientes. Ficaria 4, 7, 4, 6. Bom, posso estar utilizando dessas formas aí. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum item, né, para a gente resolver. E a gente encerra aqui a nossa resolução, né, de questões, né? Foi breve aí, porque a gente já viu bastante, né, esse conteúdo. É mais para revisar, para consolidar, certo? E deixa essa mensagem aí para vocês, né? Estude porque tem alguém acreditando em vocês, tá bom?